E aí, gente, tudo bem com vocês? Sou o Felipe Rabelo, sou aluno de Medicina da Universidade do Estado do Pará, tô indo pro quarto semestre agora, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema polêmico, que é o seguinte: tem muita competição imbecil na faculdade de Medicina, e seria legal se a gente conseguisse acabar com isso. Para começo de conversa, vocês sabem que eu sou um cara que vive na realidade, não gosto muito de ficar inventando historinha e iludindo vocês também nos vídeos. O mundo é competitivo, ponto. A gente vive num sistema econômico competitivo pra caramba. Tem gente que vai conseguir coisas, tem gente que nunca vai conseguir nada, muitas vezes por fatores que você não controla, alguns deles você controla, a maioria deles não. Enfim, essa é a realidade do mundo. É competitivo, ponto. Mas eu também acho que a gente tem que ser inteligente, sempre, e ter bom senso, e senso crítico também, para saber escolher as nossas batalhas, para saber identificar onde que a gente tem que colocar o nosso esforço e onde não vale a pena. E eu acho que dentro da faculdade de medicina, isso fazendo um recorte aqui, né, porque é a realidade que eu vivo e eu consigo enxergar, e eu vejo muito isso lá, mas eu acho que se aplica também a várias outras realidades, tem muita competitividade que não vai levar ninguém a lugar nenhum e só tá deixando as pessoas mal sem necessidade. Eu tenho algumas teorias em relação a isso, não foi feita uma pesquisa, não foi feito nenhum estudo sociológico em relação a isso, mas eu tenho as minhas teorias. Eu acho que o aluno de medicina, ele é um aluno que vem já de uma rotina, né, do vestibular, que já é muito competitiva. Eu já falei aqui no canal, num vídeo que eu postei, que são coisas que eu odiava na época do vestibular, então coisas que eu odeio sobre o vestibular. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E lá eu falo que, principalmente na época, durante um ano eu fui fazer um cursinho presencial e eu via muito isso, sabe? Porque no cursinho já tem aquela separação, né? A turma específica para medicina e as outras turmas. E aí, já no cursinho, que é um lugar onde a pessoa tá ali porque ela ainda não foi aprovada, já tinha essa coisa assim, tipo, quem tá ali pra tentar fazer medicina às vezes se sente melhor do que as outras pessoas que estão tentando para outro curso, que por si só já é uma coisa imbecil. Mas tem muito, na escola também tem essa competitividade, o fulaninho quer fazer medicina, então, tipo, o estudo dele é mais importante do que o fulaninho que quer fazer outra coisa. E é um aluno que, no geral, vem muito dessa coisa, né, porque tem ranking de simulado, quem foi melhor no simulado tal, quem tirou a maior nota, quem fez mais pontos no Enem, quem tirou a maior nota na redação, quem é a pessoa que mais estuda e não sei o quê. Aí a pessoa entra na faculdade, que é um momento onde zera, basicamente, porque assim, gente, vamos ser sinceros, é bacana, assim, tipo, é legal, por exemplo, a pessoa passou em primeiro lugar no vestibular, bacana pra ela, vai ser uma realização e tal, mas não vai fazer diferença prática nenhuma dentro da faculdade, entendeu? Não vai dar acesso pra ela a mais coisas do que pra pessoa que passou na última chamada, na última vaga. Então, basicamente, zera. Tudo que você fez, assim, em relação a Enem, vestibular, pelo menos em relação a resultados, tanto faz. Lógico, o que você foi acumulando de bagagem, de entendimento, tudo isso vai te ajudar de alguma forma na faculdade, assim, tipo, habilidade de escrita, habilidade de comunicação, etc. Mas isso é outra coisa. Mas mesmo assim, eu vejo que muita gente ainda entra na medicina com essa mesma lógica. Eu tô aqui, eu tenho que ser a pessoa que vai tirar as maiores notas e que vai ter o maior número de publicações, que vai estar envolvida no maior número de projetos, e isso e aquilo. E eu acho que existe uma linha tênue aí. Porque assim, lógico, é importante você tirar notas boas. E as suas notas, isso depende de faculdade para faculdade, mas em muitos lugares até servem sim como critério de desempate, se você for tentar uma monitoria ou algum tipo de estágio, etc. Então, elas fazem diferença. Você participar de projetos de extensão, fazer pesquisa científica, tudo isso também conta no teu currículo, dá uma pontuação em prova de residência, então são coisas importantes de fato. Mas eu digo que é uma linha tênue porque às vezes eu vejo que as pessoas acabam fazendo muito mais do que elas poderiam e fariam de uma maneira correta, ou então elas acabam não tendo muito cuidado em escolher projetos e situações para se colocar que realmente fazem sentido com o caminho que ela quer trilhar, e acabam se metendo em várias e várias coisas só pelo fato de estar nessa, tipo, olha, eu tô envolvido em mais projetos, eu tenho mais publicações, eu faço mais coisas do que todo mundo. Agora eu não tenho visto mais tanto isso, mas principalmente no começo da faculdade eu via muito. Algumas pessoas em específico ficavam assim querendo descobrir a nota dos outros
pra realmente comparar com a sua própria nota, e aí elas se sentiam muito melhores quando elas achavam alguém que tinha tirado uma nota menor do que a delas, e elas faziam questão de falar as notas que elas tinham tirado. E eu lembro de uma vez, eu vou até expor aqui, tinha uma pessoa que ela tinha muito esse hábito, e eu nunca me importei com isso, também nunca precisei, tipo, sempre tirei notas boas e tal, então pra mim tanto faz. Aí essa pessoa sempre estava tentando achar algum ponto negativo em alguma coisa que eu fazia, para que ela, assim, de uma maneira que ela achava que era discreta, se sentir superior em alguma forma, assim. Era sempre aquele comentário passivo-agressivo, tipo, ai, nossa, tu tiraste, sei lá, 9. Eu tirei 9,5, mas essa prova tava muito difícil mesmo. Que é uma coisa ridícula, gente. Ridícula. Eu tenho 24 anos na minha cara, sabe? A última coisa que eu tô me importando é com esse tipo de coisa, sabe? Eu tô me importando com o caminho profissional que eu quero trilhar, com as coisas, com as decisões que eu tô tomando que vão afetar de fato esse caminho que eu tô querendo trilhar pra mim, não nota em algum negócio, tipo, ainda mais tirando 9, 9,5, tanto faz, sabe? E aí eu lembro que eu falei pra essa pessoa de forma exatamente o que eu vou falar aqui pra vocês. Eu falei assim, fulano, eu não me importo com a tua nota e nem se tu tá estudando ou não e nem como tu tá estudando ou não, e eu não acho que tu deva se importar com a minha nota e nem se eu tô estudando ou não, ou como eu estou estudando, porque realmente não faz diferença na vida de ninguém. O que eu faço não faz diferença na tua vida, o que tu faz não faz diferença na minha, então assim, por que a gente tá falando disso? Aí deu tela azul, né, na cabeça dessa pessoa, mas aí deu certo, nunca mais tive que lidar com nenhum tipo de comentário nesse sentido, que é ridículo. E até quando não é explícito, às vezes eu vejo em alguns colegas, alguns amigos meus, assim, esse sentimento de endeusamento de determinadas pessoas, assim. E a outra coisa que é uma linha tênue, sabe, gente? Porque, por exemplo, eu acho tão genuíno, eu acho tão digno você conseguir se sentir feliz pelas conquistas de uma pessoa que você admira. Por exemplo, tem várias pessoas ali na minha turma mesmo que, quando conseguem alguma coisa, eu fico tipo, nossa, que bacana, porque eu sei. Não são todas, né? Tipo, eu não sou amigão de todo mundo, mas principalmente as pessoas com as quais eu mais me importo, eu fico, nossa, que bacana que essa pessoa conseguiu isso, porque eu sei que ela se esforça muito, era uma coisa que ela queria muito, então que bacana, sabe? E é uma felicidade genuína. Mas às vezes eu sinto que existe um endeusamento de algumas pessoas, porque tudo, na verdade, gente, né, é imagem. Uma vez eu tava até conversando com uma amiga minha de lá, e a gente tava conversando o quanto que faz diferença, isso é fato, né? A imagem que a gente transparece faz diferença na maneira como as pessoas leem a gente. E a gente estava até comentando, né, que a gente tem uma curadoria do que a gente posta até em rede social, porque a gente quer passar uma imagem que seja condizente com a maneira que a gente quer ser lido profissionalmente, etc. Tipo, a rede social bagaceira mesmo, que você posta qualquer coisa, ela é mais restrita. Por exemplo, eu tenho o meu Close Friends no Instagram e lá eu posto coisas que nunca vou postar no normal e que não precisa mesmo. São coisas da minha vida pessoal que não precisam ser expostas e não condizem exatamente com o recorte de imagem que eu quero passar para o público, porque querendo ou não, rede social é para isso. E aí eu me pego pensando que isso não é só na rede social, isso é na vida real também, a imagem que você passa. Então tem muitas pessoas, principalmente a gente vê isso, né, o endeusamento de pessoas que não são tão próximas a gente, porque são pessoas que você não conhece a fundo e elas passam determinada imagem, e aí quando vê tem um monte de gente endeusando, assim, nossa, olha como fulano consegue 1000 coisas e eu nunca vou conseguir chegar nesse nível e nesse patamar e não sei o quê. E uma vez eu tava num churrasco, recentemente, e eu lancei essa discussão na mesa. Eu falei assim, gente, fulana, que a gente tava falando de uma pessoa em específico, eu falei, gente, fulana é realmente muito incrível e ela realmente faz muita coisa e, assim, mérito dela e muito bom, é uma pessoa muito, muito competente, ponto. Mas eu acho que vocês, tipo, se colocarem pra baixo, tomando ela como parâmetro, não faz nem sentido. Porque, por exemplo, porque uma das coisas que estavam falando porque fulana passou num processo seletivo específico. Aí eu perguntei, mas cara, tu queria participar desse processo? Não, primeira coisa, tu participou desse processo seletivo? Não. Era uma coisa que tu queria? Não, também. Então, que cacete tu tá se importando se a fulana passou ou não nesse processo seletivo? Eu acho que, assim, a opção era ou tu fica indiferente, ou tu fica feliz por ela, porque ela passou. Mas, assim, ficar
remoendo e pensando, nossa, olha como fulana passou e eu não consegui, eu acho que eu não sou capaz por uma prova que tu nem fez, por um negócio que tu nem queria. Não faz o menor sentido. E eu vejo muito esse discurso, tipo, o outro está dando o máximo dele, o outro está fazendo o máximo que ele consegue e eu estou aquém, né? Tipo, eu vejo muitas pessoas se sentindo inferiores, pessoas que são, gente, essa mesma pessoa que a gente sempre tá comentando que ela consegue muita coisa, realmente é uma pessoa extremamente competente. Eu já tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e ela me contou algumas inseguranças e que ela não se sentia suficiente em vários momentos. E eu achei tão interessante essa oportunidade que a gente teve de conversar sobre isso, porque eu falei, caramba, tanta gente coloca essa pessoa num pedestal e ela não se enxerga dessa forma. Ela se enxerga como uma pessoa que não é suficiente. Porque no final das contas, a maioria, né, ali acaba por entrar nessa lógica, não se enxergando como suficiente, não enxergando que tá fazendo o máximo que poderia. Querendo ou não, isso atrapalha bastante, porque você fica num estado emocional ruim sem a menor necessidade, não precisava daquilo. Eu acho que todo mundo é um pouco suscetível a cair nessa lógica. Toda vez que eu me percebo indo um pouco por esse caminho, eu tento lembrar comigo mesmo, principalmente desses pontos, assim. Eu tenho que ter consciência, eu acho que todo mundo, na verdade, tem que ter plena consciência do que quer fazer, o que é necessário para conseguir essa coisa que se quer fazer, e você tem que estar satisfeito e você tem que usar como parâmetro esse teu objetivo próprio, que vai ser diferente das outras pessoas. Então, assim, são caminhos diferentes. O que eu sempre me coloco, assim, de que eu tenho que avaliar é se eu tô fazendo o necessário dentro do caminho que eu tô trilhando pra mim, dentro do caminho que eu escolhi trilhar pra mim, dentro das coisas que fazem sentido, dentro das coisas que eu quero alcançar. O que os outros fazem ou deixam de fazer tem a ver com os caminhos deles, as escolhas deles, que não tem interferência nenhuma nas minhas escolhas. Então é isso, sabe? Eu tento sempre fugir desse tipo de conversa na faculdade, ou assim, endeusando muito uma pessoa, ou então quando a galera tá se colocando muito pra baixo, ou então quando é uma galera que tá, tipo, se vangloriando demais, de uma forma realmente que não é aquela forma genuína, porque na verdade eu acho até bonito quando a pessoa reconhece os próprios méritos. Eu não gosto muito de gente que é, assim, insegura por ser, sabe, que fica toda hora se colocando pra baixo. Eu particularmente não sou muito fã desse tipo de personalidade. Acho incrível quando a pessoa tem essa capacidade de reconhecer as coisas boas que ela faz. Mas tem gente que você percebe que tá se vangloriando, na verdade, mais num local de insegurança do que outra coisa. Tipo, a pessoa tá se vangloriando pra tentar suprimir uma insegurança própria. Isso eu acho feio. E essa reflexão toda é uma coisa que me ajuda muito a passar pela faculdade de medicina sem entrar nessa neura de eu não sou suficiente, eu não tô fazendo o que eu deveria, e não sei o quê. O fato de eu ter consciência das coisas que eu quero fazer e ter como parâmetro o meu próprio processo e não o processo dos outros tem me ajudado muito. Deixo aqui até de recomendação, principalmente para quem começou na medicina agora ou em qualquer outra faculdade que também vai entrar em contato com esse tipo de situação. E é isso, gente. Né? Mais uma vez, o mundo é competitivo, sim. E essa competitividade vai existir, vai fazer diferença, sim, em alguns contextos, mas na maioria desses que a gente vê, assim, dentro da faculdade, é só uma besteira que não vai levar ninguém a lugar nenhum, vai só deixar todo mundo ansioso. E é isso, comenta aqui embaixo o que você acha e eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau.